Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite, mais uma live aqui da Editora Santorini. Eu sou o Zé Lourenço, diretor editorial, e nós estamos fazendo, aqui uma semana toda discutindo as relações entre ciência e fé. Então nós tivemos aí até agora ótimos debates, palestrantes que estão falando das possibilidades da gente relacionar a ciência e a fé. E nesta noite nós teremos aqui a participação do Mário Trindade. O Mário Trindade é autor desse livro, aqui, ó que livro bonito, publicado pela Editora Santorini, que é o Carbon, Efeito Sudário, possibilidades no diálogo entre fé e ciência na arqueologia bíblica. Então, o Mário vai estar falando a respeito dessa obra, que é muito, mas muito interessante mesmo, para aqueles que gostam da arqueologia bíblica, de estudar os aspectos da teologia bíblica. Então, é um ótimo livro, tá? Nós estaremos falando a respeito desse livro hoje aqui. Tem algumas pessoas aqui de Joinville, de Paraná, Rondônia. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, aqui na nossa live. A paz do Senhor para todos. Manassés também, que é um fiel aqui, participante do nosso evento, já está presente também. Manassés, um grande abraço. A Ellen, Juliana, enfim, temos aqui já algumas pessoas que estão adentrando aqui na nossa live, E não esqueça também, essa obra também nós estamos lançando durante essa semana, que é o livro A Fé Desencontrando a Razão, o que há entre ciência e a religião, tá? É um livro também assim muito, muito bom também, que tem tudo a ver com essas discussões que nós estamos fazendo aqui nessa semana a respeito das relações entre ciência e religião, enfim, entre fé e razão. E o nosso objetivo aqui, com essas lives, é tentar ver as possibilidades da fé e da razão andarem juntas. Porque durante muito tempo as pessoas tendem a separar as duas coisas. Há aquele grupo de pessoas que dão uma grande ênfase muito grande à fé, a religião, a espiritualidade, que é muito importante, mas acabam também às vezes menosprezando a razão, o pensamento crítico, a racionalidade. E do outro lado, aquelas pessoas também que acabam supervalorizando a razão, a racionalidade, a ciência, e acabam menosprezando a fé, a religião. Então, o nosso objetivo aqui durante essa semana tem sido discutir as possibilidades de nós convivermos com essas duas realidades, com a fé bíblica, baseada em Cristo, na sua palavra, e também a razão, a ciência, discutindo as possibilidades de nós relacionarmos essas duas realidades. Então esse é o nosso objetivo, E o Mário vai estar falando exatamente isso, como ao escrever esse livro, o Efeito Sudário, como ele conseguiu unir a fé, a palavra de Deus, a revelação bíblica, com a arqueologia. Quando a gente fala de arqueologia, nós temos uma série de elementos como a história, a geografia, nós temos métodos de datação de artefatos antigos. Então, como é possível nós preservarmos a palavra de Deus, a escritura, a revelação da Bíblia Sagrada, e ao mesmo tempo usarmos da ciência, da física, da química, na arqueologia, a fim de descobrirmos aí elementos relacionados com o passado. Então, é esse assunto que nós estaremos abordando hoje aqui com o nosso convidado, que é o Mário. Enfim, editorasantorini.com, e conheça os nossos livros, as nossas publicações. Acho que o Mário agora já está aqui. Opa! O Mário chegou! Olha aí! Uma boa noite a todos.
Isso, Mário. Boa noite, Mário. Mário, uma boa noite para você. Dizer que para nós da Editora Santorini é uma grande satisfação ter a sua presença conosco nessa noite. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Tá. E por falar nisso, ó, vocês vão reparar que eu estou usando a mesma camisa do Mário, aqui, ó. É a camisa do Carbon. Tá? Olha que camisa bonita, tá? Que é, ó, esse livro aqui, ó. Né? Isso. Essa camisa bonita aqui, desse livro aqui. Mário, então nós já vamos começar a nossa conversa. Né? Sei que você tem muita coisa para falar a respeito do seu livro, da sua obra, tá? Que é uma obra de grande peso. Né? Para quem não conhece, o Mário é teólogo, formado em teologia, e como ele bem se define, ele é um apaixonado pela arqueologia bíblica. Né? Ele gosta de arqueologia, ele gosta de estudar esses temas relacionados com arqueologia. Tá? E esse livro aqui, inclusive, é resultado, né, da pesquisa dele no curso de bacharel em teologia, que foi uma pesquisa muito bem feita, muito bem elogiada, né, pela banca que assistiu à apresentação do Mário. Então, olha, é uma obra de peso, pessoal. Uma obra de peso, é uma obra assim, muito, mas muito interessante para todos aqueles que amam a arqueologia bíblica. Né? Marcos Tedesco, orientador, já entrou aqui também, um grande abraço. Mário, então, já vamos lá, sem delongas. Mário, aqui no seu livro, né, você, na parte 1, você elencou aqui uma série de elementos que você usou para a sua pesquisa, né? Que é a teologia, a arqueologia bíblica, a ciência, a química e o carbono 14. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desses elementos que você usou na sua pesquisa. Ok, então. Obrigado pela satisfação de estar aqui, pelo convite, e dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui em parceria com a Santorini. Sempre muito bom, aí com o Osiel, com a Leila, né? Muito obrigado pelo convite, é realmente uma satisfação estar aqui. É isso aí, quero dar um alô para todos que estão online aí, amigos, conhecidos, né, parceiros da Editora Santorini, familiares, né, sobrinhos, minha mãe, né, e amigos, meu orientador Marcos Tedesco, minha sobrinha Emily. É muito legal todos vocês aqui. Então, a questão desses elementos, né, do livro, eles foram elencados ali na primeira parte do livro, conforme bem disse o Dr. Osiel, já para deixar claro para a pessoa que está ali iniciando, se aprofundando nessa leitura, com o que é que ela está lidando, não é verdade? Então, ali está elencado os grandes campos de saber, teologia e ciência, né? Que seria através da teologia e a arqueologia, que a arqueologia é considerada uma ciência. Então, esses dois grandes campos, eles conversam um pouco e eles vão fazer isso lá no campo da arqueologia bíblica. Só que dentro da arqueologia convencional, né, foi nascer esse campo específico que é arqueologia bíblica. E aí, dentro da arqueologia bíblica, vem o estudo desse elemento, que no caso foi utilizado para costurar essa narrativa bíblica do contexto do livro, que foi uma pesquisa, né? E aí, o que veio através desse elemento, dessa ciência, foi o carbono 14. Então, esse elemento é o quê? É um elemento químico, né? Que faz parte da ciência. Então, esse elemento químico, carbono 14, né? Se vocês se lembrarem um pouquinho, nós trabalhamos bastante, né, na época da escola com a tabela periódica, né? Então, de repente, você se lembra lá do carbono, que tem lá na tabela periódica, né, letra C. Então, esse carbono 14 é uma derivação, é um tipo específico desse carbono. Ok. Quando você elencou, então, esses elementos, Mário, você falou sobre a arqueologia e a arqueologia bíblica. A gente precisa que você explique, então, qual é a diferença entre a arqueologia, enquanto ciência, e a arqueologia
bíblica, né? Pode ser que muitas pessoas não saibam dessa diferença, ou se há uma diferença entre a arqueologia e a arqueologia bíblica. A arqueologia, ela é um campo, é a expressão do campo maior, o campo mais amplo, né? Da maneira mais grosseira, não delimitado. Já a arqueologia bíblica, ela é um campo específico da arqueologia. Então ela tem ali a sua delimitação, onde ela trilha um caminho. Qual que é esse caminho? O caminho que tende a ter correlações com as narrativas bíblicas. Tudo que é movido a partir de uma razão de conferência com as narrativas bíblicas, então tudo aquilo que é movido a partir disso é uma arqueologia bíblica, porque ela vai pescar lá na Bíblia, na narrativa bíblica, de forma homogênea, tentar preencher lacunas que estão de acordo com as narrativas bíblicas. Então, acaba se tornando um campo muito específico, um nicho muito determinado. Ou seja, então, aqueles que fazem a arqueologia, uma arqueologia bíblica, além de todas as ferramentas que eles usam, eles levam para o campo também, digamos, a Bíblia com eles, assim, né? Exatamente. Exatamente. Essa era a expressão de quando um arqueólogo antigo saía para o campo, a base fundamental dele sempre foi a Bíblia. Então, o que acontece o quê? Quando ele saía para o campo, até tem uma expressão que saía com a picareta na mão e a Bíblia na outra. Porque a motivação inicial da arqueologia era fundamentada nas raízes do saber teológico. Então, se você tem uma motivação de saber teológico por detrás da sua pesquisa, você está fazendo uma investigação especificamente teológica. E como que você vai fazer uma investigação especificamente teológica se você não é um teólogo? Você precisa, então, de outras maneiras, ir por outros caminhos para poder fazer essa abordagem. Esse outro caminho era o quê? Era a picareta, era a pá, era o pincel, era a colherzinha, né? O pessoal retrata o arqueólogo com a colherzinha e sempre se diferenciando daquele simples caçador de tesouros. Não é um caçador de tesouros. É alguém que está ali fazendo algo motivado por essa análise teológica. Aí você acaba, né, falando aqui também no seu livro a respeito então, dessa datação por carbono 14, né? Ou seja, dentro da arqueologia é fundamental o arqueólogo determinar a idade de certos artefatos, né? Você falando agora, né, daquelas imagens do arqueólogo, né, com uma picareta, com uma pazinha, logo vem na nossa mente o Indiana Jones, assim, né? Daquela figura, né, que vai lá e tal. A imagem que a gente tem é logo essa, né? Mas a gente sabe então que o arqueólogo, né, não é apenas só feito daqueles métodos do Indiana Jones, mas existem métodos muito sofisticados, né, de datação. E o método que você fala no seu livro é exatamente esse do carbono 14. Então, Mário, fale para a gente, então, o que é o método, né, carbono 14, para as pessoas que são leigas, que não têm a mínima ideia do que é isso, e também quais são os principais métodos de datação. Ok, muito bem. Indo direto ao ponto. O carbono 14 é um elemento, né, da tabela periódica, um elemento químico. Ele é uma variação muito específica do carbono, né, que diz a quantidade de concentração do carbono. E esse elemento é um elemento utilizado, é um composto que existe no nosso organismo, existe na atmosfera, nas plantas, em todo ser vivo. Então esse elemento, ele existe, ele é presente de uma quantidade menor para maior, etc. E aí essa quantidade de carbono, ela determina então quanto tempo aquele ser está então com vida. Aquele ser está com vida. Se ele faleceu, a quantidade de carbono no organismo dele vai diminuir. Então, com vida, ele tem uma quantidade X. Quando ele morre, a cada 5.700 anos aproximadamente, essa quantidade ela cai pela metade. Então, se essa quantidade reduzir exatamente na metade, você pode então descobrir que por essa quantidade de carbono 14,
aquele ser, né? Aquele ser vivo que foi experimentado, ele tem aproximadamente 5.700 anos. Então é a partir da própria quantidade, né, de carbono que tem, né, daqueles elementos. Interessante, Mário. Também no seu livro você fala assim, né? A motivação arqueológica, silêncios bíblicos e correntes de pensamento, assim, né? Então, o que você quer dizer com isso no seu livro? Eu sempre, primeiramente, queria dizer uma curiosidade. Para que você tenha uma motivação para pesquisar a respeito de algo, aquilo, de certa forma, tem que te causar um incômodo. Aquilo tem que te causar uma coceirinha, vamos dizer assim, sabe, Osiel? Quando eu era adolescente, já começou a me chamar a atenção essa relação que podia existir entre a fé e a razão. E que relação era essa? Bom, eu pensava assim, mas não é possível que realmente a fé e a religião, a ciência, né, e a fé, enfim, sejam inimigas. Não é possível que elas sejam inimigas. Por quê? Em que momento isso foi acontecer? E toda a minha adolescência, aquilo não fazia sentido para mim. Falar, não, mas todo mundo fala que é inimiga. Por que elas não podem ser amiga? Se, como é dito, a ciência nasceu da teologia. Então, quer dizer, quem era a ciência maior? Qual era a origem de tudo? Era a teologia. Então, a teologia é a mãe de todas as ciências. Se a arqueologia, por exemplo, veio posteriormente a nascer dessa ciência maior, que é a teologia, por que é que as duas não se conversam? Então, ao passar do tempo, aquilo foi me incomodando. Será que realmente é isso mesmo, né? Como até tem uma frase no verso do livro aqui, do Dr. Osiel, que fala que algumas pessoas consideram que a ciência, né, e a fé, elas são irreconciliáveis. É como se existisse um divórcio concreto estabelecido entre a fé e a razão, e que elas não podem se reconciliar. Porém, a história revela, através de tudo que aconteceu nessa tentativa, que existiu muito diálogo, que continua existindo diálogo, e provavelmente existirá muito diálogo entre a teologia e a ciência. Então, toda essa pergunta, essa dúvida, né, a respeito de o porquê esse diálogo não ser bem estabelecido, é que me levou a fazer essa pesquisa. Inclusive, fora dedicado, né, uma boa parte do tempo da minha faculdade para pesquisar a respeito disso, porque isso foi o fundamento do meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu estava com essa dúvida, com esse incômodo na cabeça. Quando chegou a época do trabalho, eu troquei de tema algumas vezes, até que caiu nesse tema. Então, eu pude trazer ele de volta à vida. Eu falei, poxa, olha só, uma situação que eu tenho aqui que pode ser utilizado como problemática para fazer uma pesquisa. E essa pesquisa pode ser bem fundamentada. Então, foi aí que nós começamos a montar aí as questões, né? Os teóricos, as áreas pesquisadas, etc. e tal. E foi nessa intenção de estabelecer alguma possibilidade de diálogo, se é que ela houvesse, que eu acabei descobrindo que as correntes de pensamento, elas são muito espalhadas, né? Por exemplo, até criei ali no meu livro, né? Eu até criei umas palavras, hoje é chamado neologismo, quando você cria uma palavra na língua portuguesa, né? Então, que são expressões, por exemplo, o neologismo teocientífico. O que é o pensamento teocientífico? Né? Uma criação minha que está ali no livro, essa palavra. Teocientífico seria, então, um pensamento teológico, mais inclinado para essa abordagem científica. Ou seja, um pensamento mais formal, mais acadêmico, mais aberto a esse diálogo com a ciência. Essa interdisciplinaridade está presente nesse pensamento. Então, em contrapartida, além desse teocientífico, nós teríamos então o pensamento teopopular, que é o pensamento povão, né? O pensamento teológico povão.
Então porque todos nós somos um pouco de teólogos, todos nós fazemos um pouco de teologia. Então, se todos nós temos um pensamento um pouco teólogo, esse pensamento ele se difere de um para outro, né, de um sujeito para outro. Então, esse pensamento teopopular é o pensamento mais povão, daquele ancião, daquela senhora, né, aquele pessoal mais antigo da igreja. E não quer dizer que esse povo seja só esse pensamento, seja só esse pessoal mais antigo. Mas existe um pessoal mais novo que também é leigo na teologia acadêmica. Tem esse pessoal mais novo que também é leigo no linguajar acadêmico, no linguajar formal teológico. Então esse é um pensamento mais popular, por isso o nome é o popular. Esses pensamentos, eles atravessaram toda a narrativa do livro. Então, foi se construindo uma pesquisa fundamentada em duas vertentes, um pensamento de um lado e um pensamento do outro, para que durante a narrativa do livro pudessem ser costuradas, então, algumas lacunas para formar um sentido de ambos os lados. Então, durante a pesquisa que você fez, né, escrevendo esse livro, o Carbon, e durante toda a escrita, né, as leituras que você fez, então, como você muito bem citou, né, você estudou sobre o carbono 14, ou seja, né, você lançou mão de métodos, né, acadêmicos, métodos científicos. Então, em algum momento, Mário, né, esses métodos científicos, essa maneira de pesquisar cientificamente, em algum momento isso entrou em choque com a sua fé, com a escritura, enfim, como foi esse processo, né, de lançar, né, mão de metodologias acadêmicas e científicas para estudar um texto sagrado, um texto bíblico, né? Ou seja, em algum momento houve algum choque? Bem, Osiel, muito bem colocada a sua questão, porque, por exemplo, eu utilizei bastante do método histórico crítico. O método histórico crítico, ele é um dos métodos mais utilizados para o estudo da Bíblia, né, para um estudo de um texto, de uma narrativa, enfim, de algo manuscrito antigo, né? E o método histórico crítico, então, juntamente com o método histórico gramatical, são dois dos métodos mais utilizados para uma exegética, para um estudo, para uma análise, etc., de maneira mais aprofundada. Eu bebi um pouco desses métodos, principalmente do método histórico crítico, para poder, então, construir a minha narrativa, para abordar a minha pesquisa. E, em contrapartida, eu utilizei também o método mais informal, né? Um método mais informal de estudar, que foi analisando, então, alegoricamente, todas as informações que eu recebia para depois organizar isso numa espécie de mapa conceitual, para depois trazer isso para uma espécie de mapa mental. E a partir dessa espécie de mapa mental, com a costura desses vários métodos de estudo, que eu pude, então, tecer, né, uma linha, um fio vermelho que cruzasse toda a minha narrativa. E esse fio vermelho, então, ele foi sendo construído a partir da busca desses elementos, dessas informações, né, dessa fundamentação, para que depois isso viesse a ser colocado no papel. E aí, inclusive, respondendo a segunda parte da tua pergunta, né, isso não afetou, é claro, a minha fé. Eu acho que quem tem a fé bem estabelecida, bem enraizada, dificilmente vai ter a sua fé abalada. Existe o risco de apostasia para quem mergulha muito profundamente de cabeça nas razões científicas. Existe. Mas existe aquele cientista cristão. Existe o cientista cristão. Da mesma maneira que existe, né, o pastor cientista. Né? Então a gente tem uma mistura um pouco disso aí. Então existe, é claro, o risco da apostasia, que é o quê? Apostatar da fé é você abandonar os seus princípios, né, as suas doutrinas, os seus valores religiosos que você tem naquilo que você acredita, e aí você migrar para uma outra situação,
porque a partir de agora você se deparou com uma outra realidade. Então isso é apostatar da fé, você abandonar os seus princípios, aquilo que você crê, aquilo que você professa crer, né? E as suas doutrinas. Então, com medo, com muito medo da igreja apostatar da fé, é que a própria igreja começou a se afastar um pouco da teologia, porque existia um certo pensamento de que a teologia poderia corromper o pensamento daquele membro, né, valioso, e talvez ele poderia se perder em pensamentos e acabar apostatando da fé. Então, para não correr esse risco, muitas vezes era até evitado, né, que se tocasse no assunto duplo. Quando se estava num ambiente de fé, um ambiente religioso, evitava-se tocar no assunto de que você era cientista, que você era um biólogo, que você era um arqueólogo, né? Conforme disse aqui alguém agora, né? A Marta Luna, que está assistindo lá de Rondônia, de Ji-Paraná, né? Ela é bióloga e durante o curso ela teve que lidar com isso. Hoje existe muito, por exemplo, tem uma pessoa que eu convivo, que ela foi para um campo totalmente científico e agora para vincular e para desvincular essas duas áreas da vida sempre dá trabalho. Então muitas vezes até acaba evitando de falar, olha, eu tenho formação no campo teológico e tenho formação no campo científico. A pessoa até tende a ter uma certa dificuldade para abordar isso nos dois ambientes, porque sempre é aquela mesma coisa, né? Ah, mas você fez teologia? Poxa, teologia é uma coisa que... Como é que você foi fazer isso, né? Por quê, né? Ou o contrário, quando você está lá, né? Ah, mas você fez curso tal, mas não tem nada a ver contigo, você tem cara de pastor e tal. Então é uma situação que permanece ainda meio que uma dicotomia, mas ela é bem distribuída no coração das pessoas. Então eu não tive esse risco porque a minha fé ela é bem fundamentada, né? Não foi oferecido esse risco. E também para a questão da narrativa bíblica, em comparação com a descrição histórica, não entrou em choque, embora ela entrasse em choque, sim, de acordo com as abordagens, mas não entrou em choque de acordo com as informações, porque se você tentar montar esse quebra-cabeça, cronologicamente, ele vai se encaixando legal. Não, é interessante, Mário. É porque eu também acredito que equilíbrio é tudo, né? Igual muito bem pontuou aqui a Marta, né, que você já citou, ela disse que é uma bióloga, né, estudou biologia e teve que encontrar ali um equilíbrio, né, entre o conhecimento científico e a fé. De fato, né, esse equilíbrio ele é fundamental, porque nós temos os dois lados, né, como a gente já vem discutindo ao longo dessa semana. Existe, às vezes, aquela pessoa que é super, né, crente, fiel a Deus, crê na Escritura, na revelação. Às vezes aquela pessoa ela menospreza a parte, né, do estudo, a parte racional, a parte acadêmica, e acaba vivendo uma espiritualidade, às vezes, sem muito fundamentos, né, assim. E tem também o outro lado, né? Às vezes tem pessoas que dão uma ênfase muito grande na questão científica, racional, e acabam menosprezando, né, a fé, a vida com Deus, a revelação divina. Então, a gente, né, e o seu livro, ele traz muito bem isso, que é possível, sim, né, haver um diálogo, né, entre a fé bíblica, a fé no Cristo, e também, né, a ciência, né? Então, o seu livro, ele demonstra muito bem isso. Exatamente, Uziel. Essa questão de colocar em pratos limpos, né? Essa questão de colocar às claras aquela rixa antiga, né? Como é, por exemplo, às vezes a narrativa de muito filme, né? A família tem essa rixa já antiga, isso vem de outras gerações. Então, essa questão de colocar isso em pormenores, em pratos limpos para observar, você vai entender na sua pesquisa que realmente existem muitas conexões, né? Então, a teologia usa algumas interfaces para poder conversar
com a ciência através da datação científica, né, através de testes de laboratório, testes químicos, né, que vão, por exemplo, no caso do carbono 14, né, elas vão descobrir a idade aproximada, porque como é que funciona a datação? Ela é uma medida dos isótopos, como que o isótopo se comporta juntamente com o carbono, como que tudo isso se comporta presente no artefato. E esse artefato ele não pode ser qualquer um, senão ele deveria ser outro método utilizado. Por que o carbono 14 foi escolhido como preferido pela arqueologia bíblica? Porque existem outros métodos de datação que dão conta de milhares de anos, de centenas de anos, de bilhões, de milhões e bilhões de anos. Mas a narrativa bíblica, ela não ultrapassa 10 mil, 20 mil anos. Ela dá conta de menos que isso. E esse método de datação, ele pode ser utilizado dentro de até 60 mil anos. Então, para dar conta de toda a narrativa bíblica, o método mais utilizado sempre foi o carbono 14, porque ele alcança tranquilamente até esses 60 mil anos da narrativa bíblica, e nunca foi preciso um outro método que desse conta disso. Mas a arqueologia bíblica, ela utiliza todos os métodos. Então, ela sempre utilizou, por exemplo, o teste de pólen, né, para descobrir se aquele artefato tem vestígios de planta que são originárias de uma localização geográfica específica, né, de um continente específico. Então, se você descobrir que um artefato acabou vindo de um outro continente, a história muda. Você vai ter que descobrir o porquê ele viajou toda essa trajetória, né, como é que ele foi parar ali. Então, se você descobre qual é a idade daquele artefato, então você já tem dois problemas. Como é que ele foi parar ali e como é que ele tem tanto tempo assim? Né? Vamos supor que um objeto tenha lá 2.000 anos. Né? Então você vai tentar, de certa maneira, costurar isso com a narrativa bíblica. Será que a Bíblia fala alguma coisa, menciona alguma coisa que tenha a ver com esse objeto que foi encontrado? Então, por exemplo, o livro Carbono 14, Carbon, Efeito Sudário, ele vai falar de um estudo de caso que é o sudário de Turim, mais conhecido também como Santo Sudário. Que é o quê? Que é, na verdade, a suspeita de que esse tecido seja a mortalha que envolveu o corpo de Cristo. O que é o sudário? É uma faixa de linho com cerca de 4,36 metros de comprimento, por 1,1 metro de largura. Esse tecido ele era utilizado nos rituais fúnebres judaicos, né, lá em Israel, para envolver os mortos. E esse ritual fúnebre, ele é praticado até hoje. Ele é utilizado para envolver os mortos. Então, acredita-se, porque a igreja primitiva, ela guardava, ela protegia, né, ela escondia as relíquias da igreja, ela escondia as relíquias dos mártires, né? Ela protegia aquilo, até existia a ordem dos templários, né, para exercer essa função. Então, como ela escondia, protegia essas relíquias, existe uma forte suspeita de que a mortalha de Cristo, que foi comprada por José de Arimateia para envolver o corpo de Cristo, depois teria ficado guardada com a igreja, né? Então, a história conta, a narrativa conta, aqui já não tem a ver com a Bíblia, mas com o quebra-cabeças temporal da história, né? De que conta que essa mortalha teria ido parar nas mãos de um cavaleiro que protegeu, que criou, né, uma certa proteção com toda a sua vida, né, ao longo da sua vida, ao redor dessa mortalha, e que essa mortalha seria, então, a mortalha que envolveu o corpo de Cristo. Então, como é que ela foi parar lá? Né? A pessoa fala, poxa, será que é esse o tecido? Vamos primeiro saber a idade dele. Então, existe uma certa controvérsia com relação a isso, por causa dos testes que foram realizados. Não é o intuito do vídeo de hoje falar acerca desses testes, não daria tempo, né? Mas estes testes tiveram uma influência muito grande.
O teste que mais causou impacto público, tanto para a teologia quanto para a ciência, até hoje, foi o teste de datação científica por carbono 14, feita no sudário de Turim. Então, isso causou muito impacto. Se você quiser se informar mais sobre isso, você vai perceber que existe uma grandiosidade ao respeito desse assunto, e você vai ver que existe o tempo todo meio que uma arquibancada onde você pode ver o pensamento teopopular, onde você consegue enxergar claramente esse pensamento teocientífico, que é o quê? Ou seja, você consegue ver o pensamento clássico, você consegue ver o pensamento formal, o pensamento popular, informal, você pode ver o pensamento leigo presente nessa tentativa de construir a narrativa. Então você vê o pensamento acadêmico, você fala, opa, agora é um pensamento científico. E muitas vezes você acaba confundindo aquele pensamento teológico com um pensamento de um cientista. E você fala, poxa vida, olha, eu podia jurar que era um cientista que estava dizendo isso, e é um teólogo. E muitas vezes acontece ao contrário, que é o quê? Que é aquele cientista cristão que na narrativa dele, na pesquisa dele, ele tem uma forma de colocar isso, uma abordagem que leva a crer, né, o leitor ou aquele que está ouvindo, que ali é um cristão, um pastor, um teólogo, e no fim ele acaba percebendo que é um cientista. Então existe toda essa dança entre os pensamentos, onde ela vai para um lado e para o outro, e te leva, a motivação da sua pesquisa vai indo junto nesse caminho. Então é muito divertido, é muito prazeroso você entender que existem essas vertentes e você ir dançando e deslizando nelas como se fosse um surfista numa onda, né? Que uma hora pega a onda mais para cá, outra hora mais para lá, e assim você vai construindo a sua pesquisa. Ótimo, Mário. Então, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que fique bem assim, entendido para elas, né? Então, o sudário era uma espécie de lençol que envolvia uma pessoa morta, assim, né? Exatamente. Exatamente. Esse lençol, inclusive, essa história toda começa na própria Bíblia, na narrativa bíblica. Então, os primeiros registros do sudário, eles estão na Bíblia, né? Por exemplo, nos livros sinóticos, né? Livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, que são os livros sinóticos, bem como também o livro de João, que não é considerado sinótico, mas que tem lá menções de um lençol, de uma mortalha, de faixas de linho que teriam coberto o corpo de Cristo. Então, tudo isso meio que motivou para que esses arqueólogos fossem para o campo, né, como diz o ditado, com a picareta de um lado e a Bíblia do outro, né, a picareta numa mão e a Bíblia na outra mão, para que ele pudesse escavar tudo isso. Existe até um livro que também foi utilizado na minha pesquisa, né, que se chama A Bíblia Tinha Razão. E esse livro, A Bíblia Tinha Razão, o escritor dele, Werner Keller, ele não é teólogo, ele não tem formação arqueológica, né, era um entusiasta, né, que esse cara escreveu uma coisa tão grandiosa que foi apoiado, que foi atacado e virou um símbolo de pensamento teopopular. Então aquela coisa, não, a igreja, a Bíblia tem razão e eu vou provar. E aí você faz a pesquisa voltado para isso, como se tivesse aquele couro do cavalo assim, sabe, na visão, que agora eu não lembro o nome, para poder você enxergar só aquilo, e só aquilo é a motivação inicial. Então esse livro acabou se tornando aí o símbolo, né, vamos dizer, desse pensamento mais leigo, né, acabou se tornando aí o super-herói dessas pessoas que tem esse pensamento assim. E, em contrapartida, posteriormente, veio então a surgir um livro de autoria de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, que são arqueólogos já antiquíssimos, já arqueólogos experientes, profissionais mesmo, né, que estão lá nas terras da Bíblia há muitos anos, mais de 30 anos. Então esses caras escreveram um livro, e o título original do livro, se eu não me engano, é Desenterrando a Bíblia. Porém, quando esse livro foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, pela editora Girafas, o nome é assim, né,
esse livro foi lançado com o título E a Bíblia Não Tinha Razão. Então, o título original do livro era A Bíblia Desenterrada, mas o tempo todo a narrativa desse livro queria dizer, olha, a Bíblia não tem razão, a Bíblia não tem razão. E você entendia que ela estava conversando com aquele outro livro famoso, que era A Bíblia Tinha Razão. Então, a Girafas foi lá, deu esse título, A Bíblia Não Tinha Razão, e foi um período muito extenso em que os dois livros praticamente governavam a linha de raciocínio desses pensamentos. Então, foi se desenhando uma bifurcação muito forte, porque, por um lado, ia o pensamento da Bíblia Tinha Razão, o pensamento mais teopopular. Só que existia o pensamento científico nessa vertente, nessa bifurcação, que dizia, não, a Bíblia não tem razão. E existia também, lá na outra bifurcação, né, como se fosse um pensamento político. Né? A Bíblia não tem razão, a maioria científica e tal, e aí, do meio do nada, lá aparecia um teólogo, né, um pensamento teopopular, que dizia assim, não, mas como que a Bíblia não tem razão, né? Faz sentido isso que está dizendo. Poxa, agora eu fiquei balançado. Então, o que aconteceu? Começou a migrar de um lado para o outro as correntes de pensamento. Então, a vertente que tinha ido para um lado, que dizia que a Bíblia não tinha razão, às vezes mudava de lado. Essa vertente ia lá para outra perninha da bifurcação e dizia assim, não, agora eu acho que a Bíblia não tem razão. E vice-versa, né? Então, esses dois livros acabaram se transformando poderosamente em dois amuletos sagrados para fundamentar as linhas de raciocínio desses pensamentos, né? Então, existia aí uma luta cronológica para montar, de certa forma, esse quebra-cabeças, né? Essa narrativa, se isso era costurado com os retalhos das narrativas bíblicas, se os retalhos das narrativas bíblicas poderiam ser costurados com os retalhos da narrativa histórica, secular, e se tudo isso formaria, né, um manto, né, um tecido que fizesse sentido no final. E acabou, Ziel, que até hoje é um grande tecido onde vai se emendando os retalhos e faz muito sentido. Porque numa coxa de retalhos você não vai ter tecidos de uma cor só. Você não vai ter tecido muitas vezes de uma medida só. Você vai ter tecidos de tonalidades diferentes, de medidas diferentes. E bem no fim você vai ter um tecido aí, por exemplo, de 2x2. E não importando o tamanho dos retalhos. É o que acontece mais ou menos na construção dessa narrativa. Por exemplo, o que o encontro, a análise científica do sudário influenciou na iconografia? O que é a iconografia? A iconografia é o estudo, né, do nascimento das figuras de expressão. Por exemplo, imagens, desenhos, retratos, enfim, aquilo que você retrata sobre algum pensamento, sobre alguma expressão, numa forma artística, seja com imagens, ou com estátuas, ou com esculturas, isso é iconografia. E a iconografia ela foi totalmente alterada depois do Santo Sudário. Então, depois que a ciência começou a colocar a sua luz, o seu foco, em cima do sudário que hoje está lá em Turim, né, a teologia, o pensamento teopopular, o pensamento teocientífico, começou a olhar para tudo isso e foi influenciado. Por exemplo, a figura, a iconografia que o cristianismo tinha, né, das narrativas bíblicas, do personagem Jesus e tal, era diferente. Quando surgiu o Santo Sudário, então as expressões culturais, as expressões artísticas, né, elas começaram a mudar. Então tudo que foi influenciado, né, Jesus passou a ser retratado como um cara com barba, a partir do século II, que foi quando surgiu ali o mandilion, lá em Edessa. No século II, o mandilion já era, né, um tecido com o rosto, supostamente sendo o rosto de Cristo, já era adorado lá na cidade de Edessa, na Turquia, mas a antiga Edessa, a Edessa que hoje não existe mais com esse nome, hoje ela se chama Istambul.
né? Então, lá onde é Istambul, na Turquia, nasceu ali um tecido e se dizia que aquele tecido era a mortalha que envolveu o corpo de Cristo, né? Conhecido como o Mandilion. E acredita-se que o Mandilion foi atravessando, né, ao longo dos anos a narrativa da história, foi sendo protegido pelos cavaleiros templários, pela a ordem, né, de cavalaria do rei, que protegia, então, essas relíquias, incluindo o manto sagrado. Então, seria esse, né, a especulação, a dúvida seria esse o manto que envolveu o corpo de Cristo, ou seria um outro manto, né? Então, a narrativa vai contar que Arimateia, José de Arimateia, foi lá, comprou um lençol novo, Jesus foi crucificado, desceu da cruz, e aí ele permaneceu com esse lençol. E esse lençol teria ido parar na mão de Arimateia, José de Arimateia, que, por sua vez, entregou a Lucas, e então, por sua vez, entregou a Pedro, e Pedro teria guardado. Então, esse lençol que hoje está guardado lá na Catedral de Turim seria esse lençol, né, supostamente. Então, existem diversas teorias que dizem que não é o mesmo lençol, bem como existem, então, muitas teorias que dizem que sim, que é o mesmo. Como é que está o nosso tempo aí, Osiel? Estamos já caminhando para o final. Estamos encaminhando para o final. Então, existe essa controvérsia, né, de que supostamente teria sido realmente a mortalha ou não, e a origem dele, né? Não, interessante, mas interessante. Quando você falava, né, desses dois livros, o primeiro, A Bíblia Tinha Razão, inclusive eu cheguei a ler esse livro quando eu fazia teologia também, e tem esse outro livro também, né, que a Bíblia Não Tinha Razão, como você bem citou, do Finkelstein. Isso. E é o exemplo maior, esses dois livros, é o exemplo maior, né, dessa disputa entre a fé e a ciência, né? É uma disputa, essa guerra que a gente está aqui falando sobre ela, né? Então, que eu acredito que é uma coisa, às vezes, assim, muito infrutífera ficar nessa guerra, né? Como se as duas realidades fossem conflitantes. Nós temos aqui vários participantes que estão participando, estão dizendo, não, a fé e a razão se complementam, né? A Mara escreveu aqui, ó, fé e razão se complementam. Mais adiante, né, o seu orientador, Marcos Tedesco, também escreveu, olha, a fé e a razão praticadas com seriedade, né, é uma bênção, se complementam. Então, eu acho que o caminho é esse. E o seu livro, Mário, ele seguiu exatamente nesse caminho, né, da possibilidade, né, de haver um diálogo entre a fé e a ciência. Porque às vezes a ciência também, ela se enche de orgulho, né? Como se a ciência fosse capaz de dar todas as respostas, como se a ciência ela fosse capaz, né, de ter todas as verdades. E não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Que a ciência tem as suas limitações, a ciência não é capaz de dar todas as respostas, e a ciência tem as suas limitações, né? Então é por isso que as duas devem andar de mãos dadas, né? A fé, né, a crença em Deus e também a ciência. E quando você também falou, Mário, a respeito do Santo Sudário, né? Quem sabe, há muitas pessoas aqui, até quem sabe estavam me perguntando, mas por que está lá em Turim, né? Assim, por que está em Turim? Eu não sei se você, na sua pesquisa, você chegou a pesquisar isso, a descobrir, né? Por que esse lençol, né, que teria supostamente, né, servido para enrolar o Jesus, né? Por que ele está lá em Turim? Por que ele não está lá em Roma? Então, claro, eu não sei se você chegou a pesquisar sobre isso, né? Por que está lá em Turim? E outra coisa, né? Ainda hoje, a Igreja Católica, ela ainda defende com unhas e dentes que, de fato, aquele lençol foi o lençol usado por Jesus? Então, Osiel, o que acontece, agora tu me colocou numa situação, né?
É muito boa a sua colocação, porque esse pensamento ele atravessa a mente do leitor, né? Mas espera aí, como é que isso foi sair lá das terras da Bíblia e foi parar, né, lá na Itália, né? Como é que isso foi parar? Atravessou a Europa e foi parar lá. O que que aconteceu, né? Por que que isso aconteceu? Então, essa é uma construção muito interessante. Essa dúvida, ela me perseguiu, então eu persegui ela também, né? Eu tentei perseguir ela ao longo da pesquisa para entender. E aí, no livro, e perfeitamente, no livro, né, que o Osiel está ali segurando, Carbon, Efeito Sudário, foi então contado por que ela teria ido parar lá onde ela está agora. Desde o ano 33, né, ou seja, na morte de Cristo, até o ano 2020. O que que aconteceu com o sudário? Tudo que aconteceu com o sudário foi pesquisado para que esse livro fosse escrito, né, fosse desenhado. A partir de um mapa mental dessa pesquisa, desenhou-se, então, uma linha do tempo, né, nas entrefolhas, aí, nas entrelinhas desse livro. E esse livro acabou explicando que a Igreja Católica, apesar, né, de alguns rumores de que isso seria uma expressão artística, né, de que o tecido não seria verdadeiro e sim uma obra de arte, a Igreja Católica ela nunca teve um pensamento, um veredito final declarado. Ela aceitou o Santo Sudário, ela ganhou de presente o sudário da família de Savoia, ela recebeu isso e ela guardou isso. Mas ela guardou isso, muitas vezes, com a vida de algumas pessoas que dedicaram a sua vida para guardar aquilo ali. E isso foi atravessando ao longo dos séculos um tempo muito comprido que dava conta de abocanhar os guardiões e não dava conta de abocanhar a relíquia sagrada. O que tem de briga em torno disso essa relíquia sagrada, ela continua sendo a mesma ou ela foi substituída por outra? Ela continua sendo a mesma ou foi por outra? O arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo renomado, professor nas educações adventistas, na Universidade Adventista de São Paulo, lá na cidade de Ribeirão Coelho, ele trabalha, né, como diretor-geral lá do Museu de Arqueologia Bíblica do Brasil, ali no UNASP, né, na Universidade Adventista de São Paulo, e ele afirma que na própria enciclopédia católica existe uma afirmação de que o sudário seria uma expressão artística. Então, assim, a igreja hoje, ela não desafirma essa afirmação, mas ela também não revoga. E isso, inclusive... olha a camisa bonita, né? Gostei da tua camisa aí, viu? Legal. Inclusive, quero deixar aberto o convite para que dentro, muito em breve, se Deus quiser, todos vocês assistam a série... eu estou fazendo um documentário exclusivo para o YouTube. É uma série dividida em alguns capítulos chamada Efeito Sudário. Em alguns dias ela vai acontecer. Agradeço a presença de todos vocês, o convite. De maneira especial, a presença ali do meu orientador Marcos Tedesco. Um beijão para ele, da família, né? Um beijão para vocês, para Leila, para você. Tudo de bom para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então nós tivemos aqui essa noite a grata satisfação de estar com o Mário Trindade. Palmas para o Mário por essa exposição do seu livro. Mário, foi um prazer estar com você nesta noite, tá? Então, pessoal, para quem não conhece, ótimo livro, Efeitos Carbon, Efeito Sudário. O livro pode comprar diretamente com o Osiel, aí, com a Leila, ou, né, aqueles que me conhecem, fizeram questão de comprar comigo, também estarei atendendo. Tchau, tchau, Mário. Um abraço. Um abraço, fiquem com Deus.